Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um vídeo de oração, um vídeo de convite a você, meu irmão, minha irmã do caminho, que se encontra numa aflição menor ou maior. Todos nós sabemos aquilo que nos aflige no coração, lá dentro, aquilo que só nós sentimos quando estamos sós, quando nos deitamos na cama, cabeça no travesseiro, e daquilo ninguém foge. Aquela sensação de desamparo, de solidão, de angústia, que nós conhecemos bem, em maior ou menor grau. É um convite a você que deixe, nesse momento, de lado toda e qualquer angústia e aflição. Porque nesse momento, meu irmão, minha irmã, vamos fazer uma corrente do bem, uma corrente para o bom combate, o combate cujas armas sejam a fé, a perseverança, o amor e a caridade. Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso irmão maior, nosso mestre, está conosco, nesse momento e em todos os outros. Mas neste momento, o momento de oração, estou aqui para te acompanhar num caminho de alívio, num caminho de combate. Porque os males são muitos, mas também a fé nos anima a combater toda essa tormenta. E nesse momento, eu convido a todos a depurarem seus sentimentos, a pensarem em coisas boas, a pensarem naquele Deus bondoso, naquele Deus de amor e de fé. Que Ele nos anime nesse momento e que Ele possa atingir ao coração de todos aqueles que nos são caros, de todos aqueles que sofrem mais do que nós, e que possamos lançá-los um bálsamo nesse momento tão triste, momento esse de pandemia, mas não só, porque há muitas guerras ainda pelo mundo, há muita fome pelo mundo, não decorrente apenas da terrível pandemia que nos assola. Eu conclamo a todos a silenciarem os corações para que possamos aurir da leitura de hoje do Evangelho o máximo possível daquilo que anima a nossa fé. Portanto, meus amigos, a leitura de hoje que nos caiu é a do capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. O subitem, o ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no porvir, e essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista pelo qual eles encaram a vida eterna. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais do que rápida passagem, uma breve permanência num país ingrato, as vicissitudes
e as tribulações da vida são apenas incidentes que ele enfrenta com paciência, porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos de uma situação mais feliz. A morte nada tem de pavoroso. Não é mais a porta do nada, mas a da libertação, que abre para o exilado a morada da felicidade e da paz. Sabendo que se encontra numa condição temporária, não é definitiva. Ele encara as dificuldades da vida com mais indiferença do que resulta uma calma de espírito que lhe abranda as amarguras. Pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem concentra todos os seus pensamentos na vida terrena. Incerto do porvir, dedica-se inteiramente ao presente. Não entrevendo bens mais preciosos que os da terra, ele se porta como a criança que nada vê além dos seus brinquedos e de tudo o que faz para obtê-los. A perda do menor dos seus bens causa-lhe pungente mágoa, um desengano, uma esperança perdida, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que for vítima. O orgulho ou a vaidade feridas são tantos outros tormentos que fazem de sua vida uma angústia perpétua, pois que se entrega voluntariamente a uma verdadeira tortura de todos os instantes. Sob o ponto de vista da vida terrena, em cujo centro se coloca, tudo se agiganta ao seu redor. O mal que o atinge, como o bem que o toca aos outros, tudo adquire aos seus olhos enorme importância. É como o homem que dentro de uma cidade vê tudo grande em seu redor, os cidadãos eminentes como os monumentos, mas que subindo a montanha, tudo lhe parece pequeno. Assim acontece com aquele que encara a vida terrena do ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas nos céus, se perde na imensidade. Ele então se apercebe de que grandes e pequenos se confundem como as formigas num monte de terra, que os operários e poderosos são da mesma estatura, e ele lamenta essas criaturas efêmeras que tanto se esfalfam para conquistar posição que os eleva tão pouco e tão pouco tempo. É assim que a importância atribuída aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé que se tem na vida futura. Se todos pensarem assim, dir-se-á, ninguém mais se ocupando das coisas da terra, tudo perigará. Mas não, porque o homem procura incessantemente e instintivamente o seu bem-estar. E mesmo tendo a certeza de que ficará por pouco tempo em algum lugar, ainda quererá estar o melhor ou o menos mal possível. Não há uma só pessoa que, sentindo o espinho sob a mão, não a retire para não ser picada. Ora, a procura do bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas, impulsionado como ele é pelo instinto do progresso e da conservação, que decorre das próprias leis da natureza. Ele trabalha, portanto, por necessidade, por gosto e por dever, e com isso cumpre os desígnios da providência que o colocou na terra para esse fim. Só aquele que considera o futuro pode dar ao presente uma importância relativa, consolando-se facilmente com seus reveses ao pensar no destino que os aguarda. Deus não condena, portanto, os gozos terrenos, mas o abuso desses gozos, em prejuízo dos interesses da alma. É contra esse abuso que se previnem os que compreendem estas palavras de Jesus: o meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico que perde uma pequena soma sem se perturbar, e aquele que concentra os seus pensamentos na vida terrestre é como o pobre que, ao perder tudo que o possui, cai em desespero. O Espiritismo dá
amplitude ao pensamento e abre-lhe novos horizontes. Em vez dessa visão estreita e mesquinha, que o concentra na vida presente, fazendo do instante que passa sobre a terra o único e frágil esteio do futuro eterno, ele nos mostra que esta vida é um simples elo do conjunto harmonioso e grandioso da obra do grande Criador. E revela a solidariedade que liga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Oferece, assim, uma base e uma razão de ser a fraternidade universal. Enquanto a doutrina da criação da alma no momento do nascimento do corpo faz que todos os seres sejam estranhos uns aos outros, essa solidariedade passa das partes de um mesmo todo, explica o que é inexplicável quando apenas considerarmos uma parte. Essa visão de conjunto, os homens do tempo de Cristo não podiam compreender, e por isso o seu conhecimento foi revelado para mais tarde. Pois bem, irmãos e irmãs do caminho, mais uma leitura clara sobre o nosso reino e o reino de Deus, e aquele reino que Jesus disse, que não era desse mundo, mas sim de outro. Nós temos a tendência de acreditarmos que tudo está no presente e de que cada perda é irreparável, irretornável. Mas não, meus amigos, minhas amigas. Tudo está conectado, porque somos espíritos eternos, criados há milênios, e que não vamos acabar com a morte do corpo. Continuaremos e levaremos o que aprendemos para aprendermos ainda mais na escala da evolução. Tudo é passageiro. Portanto, não nos devemos desesperar com aquelas agruras que nos acontecem. E também não nos devemos ficar entusiasmados, exacerbadamente, quando estamos felizes ou quando algo de bom nos acontece. O caminho do meio, meus amigos. O bom senso, a tranquilidade. Esse é o caminho. É o que nos ensina a lição de hoje, mas não só. É o que nos ensina o Evangelho, é o que nos ensina a história do nosso irmão maior, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Portanto, meus amigos, mantenhamos a fé, o bom senso, fujamos da única coisa mais terrível do que qualquer desgraça que possa nos abalar, a euforia. E assim trilharemos uma vida tranquila e, ao mesmo tempo, capazes de enfrentar as vicissitudes do dia a dia. É isso. Bom dia, boa tarde e boa noite.